Depois de vários anos de queda, o desmatamento voltou a crescer na Amazônia. Em alguns lugares, a situação é grave. O Vico Iazzi e o Francisco Maffezoli Júnior foram até Lábrea, o município onde mais se destrói a floresta em todo o estado do Amazonas. Lá, o desmatamento ilegal é uma atividade econômica organizada. Localizado às margens do Rio Purus, no sul do estado do Amazonas, o município de Lábrea tem cerca de 40 mil habitantes. A cidade é simpática, cercada por áreas de floresta fechada e fazendas de gado típicas da região. Só que desde 2008, Lábrea faz parte da lista negra do Ministério do Meio Ambiente, que identifica os municípios que mais destroem a nossa floresta. Só em 2015, foram mais de 24 mil hectares de derrubadas. A maior parte dos problemas vem de uma região distante, no sul do município. Um território de acesso complicado para onde estamos indo agora, com uma equipe de fiscalização do IBAMA. O desmatamento aqui no sul de Lábrea vem crescendo constantemente nos últimos 5 anos e quase todas as áreas se destinam a fazendas de pecuária. Ou seja, onde antes havia a floresta fechada, hoje o que se vê é pasto e gado. Atualmente, essa região concentra mais de 450 mil cabeças de gado. As áreas com mais derrubadas ficam perto da divisa com Rondônia e Acre. Um território que está oficialmente em Lábrea, mas que na prática fica isolado da sede do município e tem mais ligação com os estados vizinhos. Vale lembrar que Lábrea tem mais de 68 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 1,5 vezes o território de um estado como o Rio de Janeiro. Na paisagem, o que não falta é desmatamento recente. Troncos espalhados e áreas enormes destruídas pelo fogo. Sobrevoando o território indígena de Caxarari, nós flagramos um problema sério: extração ilegal de madeira dentro da reserva. Essa estrada aí está caracterizada que é para exploração ilegal de madeira. Os fiscais fotografam as toras e registram as coordenadas do lugar com a ajuda de um GPS. Nossa primeira parada é numa fazenda que foi embargada há alguns anos por fazer desmatamento ilegal. Ou seja, uma área que, pela lei, não poderia ser usada para pecuária e deveria estar sendo recuperada. Chegando de surpresa, os fiscais tentam levantar informações e localizar o proprietário. Só vejo falar em Dr. Matheus, eu não conheço. Para garantir a segurança, a operação conta com o apoio da Polícia Ambiental do Amazonas. Encontramos um pessoal que são funcionários da fazenda. Segundo eles, trabalha com o Dr. Matheus, que é o proprietário da área, e ele mora na Bahia. Saber quem são e onde estão os donos das fazendas é uma dificuldade comum por aqui. No sul de Lábrea, pouca gente tem título da terra. E a maior parte dos que se dizem proprietários mora em outros municípios ou outros estados do país. Nessa outra operação, dessa vez por terra, os fiscais chegam a uma fazenda onde ocorreu desmatamento e queima sem autorização ambiental. Cerca de 2 mil hectares foram derrubados e depois devorados pelo fogo. Chegando na sede, os fiscais encontram uma situação curiosa. A casa parece habitada, com utensílios e roupas no varal, mas as portas e janelas estão trancadas. Na vez anterior, eles se trancaram ali dentro e não saíram. A gente bateu e ninguém apareceu. É possível que tenha gente aí? É possível. E agora, não sei se tem gente ou eles evadiram-se. Na varanda, outro fato intrigante. Um rádio ainda ligado. Assim que o IBAMA chega no município, eles se comunicam, porque tem vários rádios desses instalados. Todas as propriedades maiores têm esses. E um vai avisando o outro? Avisa. É tudo a mesma frequência, todo mundo sai fora. Nós fomos ver de perto a área de floresta que foi destruída. Troncos e galhos carbonizados, cinzas pelo chão, fumaça e até fogo em certos lugares. Essa área foi destruída para virar pasto. E depois, cada ano que passa, vai aumentar o desmatamento, porque eles vão querer aumentar
a fazenda. Primeiro entra equipe de motosserristas para fazer o desmatamento propriamente dito. Em seguida que vem o fogo para fazer esse estrago que vocês estão vendo aí, o que faz do fogo dentro de uma área. Acaba com toda a biodiversidade, toda a vida que tem nessa área aqui foi destruída. Segundo o IBAMA, essa fazenda está registrada em nome de Vladimir Rigo Martins. O pecuarista não tem título da terra, mas entrou com processo para regularizar a área, num programa público chamado Terra Legal. Ele será multado e terá que responder à justiça. E o que esse produtor teria a dizer sobre tudo isso? A nossa equipe conseguiu localizar seu Vladimir a mais de 300 quilômetros de Lábrea, em Rio Branco, no Acre. O pecuarista nos encontra numa praça. Conta que é ex-caminhoneiro e que hoje trabalha principalmente como comerciante. A fazenda, ele diz que comprou de poceiros que ocupavam a área há muito tempo. Negócio informal, sem título ou escritura da terra. Seu Vladimir, nós estivemos lá no município de Lábrea, numa área grande de desmatamento e de queimada. O IBAMA afirma que não existe autorização nem para desmatamento e nem para queimada. Como é que o senhor explica? Bom, na realidade eu fiquei lá mais ou menos uns 10 anos, né? E depois eu passei a área para frente, já não estou mais naquela área. Eu vendi faz mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, né? Que eu passei a posse para outra pessoa, por motivo que o próprio governo não deu apoio, não deu nada, né? Sobre as multas, o pecuarista afirma que vai se defender na justiça e não se arrepende de ter se aventurado no sul de Lábrea. Mas aí é o seguinte, é um jogo. Para quem não tinha condições de ter uma terra, comprar uma terra documentada, o meio da gente conseguir era área sem documento mesmo e tentar legalizar ela. Foi o que eu tentei legalizar. Você acaba arriscando, né? E se desse certo, deu. Se não deu, ia levar prejuízo. Se o governo tomasse, ia perder. Mas a gente sabe que no Brasil ninguém toma nada de ninguém. O senhor está dizendo que foi uma aposta, né? O senhor acha que o senhor ganhou nessa aposta ou o senhor perdeu? Olha, eu na realidade ganhei, né? Porque eu trabalhei um bom tempo, né? Não me prejudicou em nada, não perdi nada, fiz até lucrar, graças a Deus. Para mim compensou, né? Essa aposta na ocupação de terras sem documentação se repete em vários pontos da Amazônia. Um caso típico é o de gente que invade áreas que são públicas, propriedade da União. Os invasores desmatam uma parte da gleba e em seguida revendem a área para pecuaristas, madeireiros ou outros atravessadores. Uma engrenagem que associa invasão de terras públicas e desmatamento ilegal, como explica o engenheiro florestal Paulo Barreto, do Amazon, uma organização não governamental que é referência em pesquisas sobre a Amazônia. Então é a chamada grilagem, né? A ocupação de terra pública e a forma dele dizer que ele é dono daquela área, ele desmatar. Isso gera um estoque de área desmatada e mal usada muito grande na Amazônia. O próprio governo já fez um levantamento, a Embrapa e o INPE, que mostra que na Amazônia tem cerca de 10 milhões de hectares de áreas desmatadas com pasto ruim. Então, além de um problema ambiental, é um problema social muito grave. Então é um sinal muito claro, bem específico, de que as pessoas estão confiantes na impunidade. É importante lembrar que é possível criar gado ou fazer a agricultura na Amazônia de maneira legal. Para isso, o produtor precisa ter título da terra e seguir o Código Florestal, que estabelece, por exemplo, que cada fazenda tenha pelo menos 80% de sua área como reserva. Mas até o prefeito de Lábrea reconhece que, na prática, pouca gente cumpre essas regras no sul do município. Segundo ele, como a economia da região é quase toda clandestina, ela não gera impostos ou benefícios para o município. Todo esse percentual de desmatamento ele fica no sul do município, onde não existe um controle efetivo por parte do Estado, por parte do governo federal. E o município de Lábrea tem mais perdido com aquilo lá do que tido ganho. Daqui a pouco você vai ver como ocorrem as derrubadas clandestinas na floresta amazônica e a relação entre desmatamento e violência no campo. Já, já.
Além de provocar perdas imensas para a natureza da Amazônia, o desmatamento ilegal também alimenta uma série de outros problemas. É o que você vai ver na segunda parte da nossa reportagem em Lábrea, no estado do Amazonas. Entre agosto de 2015 e julho de 2016, os satélites do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registraram 1.362 áreas de desmatamento em Lábrea. Nessa, as derrubadas ainda estão em curso e os fiscais do IBAMA vão tentar surpreender os desmatadores num flagrante. O helicóptero se aproxima rapidamente e pousa entre as árvores. Por terra, a aproximação deve ser cuidadosa. Estamos chegando agora com a equipe do IBAMA, a equipe da fiscalização, que viu do alto, eles viram um acampamento. Nós temos que manter uma certa distância porque existe um perigo nesse tipo de situação. Os fiscais do IBAMA estão com as armas em punho, com medo de algum tipo de surpresa. Entrando na mata, a gente logo avista um barracão. Nessa hora, a tensão dos fiscais é evidente. Eles sabem que os desmatadores devem estar na área e provavelmente armados. O pessoal ali chegando na barraca com cuidado. O acampamento está todo montado, a gente percebe que tem as roupas, coisas de cozinha, panelas. A gente vê que tem tendas, né, barracas mesmo de acampamento. Os fiscais não encontram pessoas no local. A suspeita é de que tenham fugido para a floresta. O que vocês estão procurando assim imediatamente? Procurando algum documento que possa identificar as pessoas que estavam ocupando o acampamento. Segundo o IBAMA, esse é o tipo de acampamento mais usado pelas equipes de desmate. Um lugar bem equipado, onde 4 ou 5 pessoas podem ficar dias ou até semanas na floresta. Ao lado das barracas, um gerador de energia e combustível, que pode ser usado em motosserras. Tudo será apreendido. Perto do acampamento, o cenário não deixa dúvidas de que a derrubada é recente. Logo após o corte com motosserra, a área que acabou de ser desmatada fica assim, ó, com várias pilhas de galhos e troncos amontoados. E é só olhando por cima que a gente tem uma ideia melhor do tamanho do estrago. Veja aí a extensão dessa derrubada e a quantidade de árvores que foi para o chão. Nesse outro lugar, ainda em Lábrea, encontramos mais um acampamento ativo. Uma área com desmatamento em curso que não tem proprietário registrado em nenhum cadastro oficial. O pessoal, os vizinhos, costumam não falar nada, não sei nada, estou aqui há poucos dias, não sei de onde ele veio, não sei para onde ele foi. E quem são as pessoas que de fato trabalham nas derrubadas? Em geral, invasores de terra ou fazendeiros contratam gente de outras regiões. Normalmente são pessoas pobres, arrebanhadas por empreiteiros e que nem conhecem os donos da área. Gente que faz um trabalho clandestino e perigoso. A violência e a lei do silêncio são tão fortes na região que uma dificuldade por aqui é encontrar gente que tenha coragem de falar sobre desmatamento. A nossa reportagem localizou uma pessoa que trabalha nas derrubadas. Só que, com medo da ação de pistoleiros, ela só aceitou nos dar entrevista com a voz modificada e sem mostrar o rosto. Eu trabalho com motosserra. Serragem, corte de tora, desmatamento. Entendeu? É porque é o meio de sobreviver. O meu ramo é esse. Serviço de motosserra, assim, paga quanto? É por diária? A diária varia, assim, em torno de 200, 150, 200. Então uma diária de motosserra é bem mais alta do que uma diária de agricultura, por exemplo. A diária de motosserra é alta por causa que é o risco que a pessoa corre, até o risco de vida, entendeu? Nem sei, ainda é pouco ainda, eu acho. Como o serviço é clandestino, os trabalhadores não têm carteira assinada e nenhum direito formal. Não recebem treinamento nem material de proteção. E os acidentes são comuns. O cara tem que cuidar para não se machucar nesse serviço clandestino aí. O que acontece quando uma pessoa dessa se machuca? O que acontece é o seguinte, ele tem de amigo, ou parente, ou irmão, for lá, entendeu? Ajudar ele, porque o fazendeiro quer saber só do serviço da pessoa, quer saber de se o cara esbagaçou e se lascou pela... Já aconteceu de gente perder a vida, assim, nesse tipo de serviço? Esse ano foi 2 amigos meus que morreram. Estavam fazendo o quê? Desmatamento.
O desmatamento e a luta por espaço também geram tensão e violência entre pequenos produtores, madeireiros e grandes fazendeiros. Em 2011, esse conflito resultou na morte de Adelino Ramos. Líder comunitário, Adelino lutava para viabilizar um projeto de assentamento do INCRA chamado Curuquetê, que nunca saiu do papel. O projeto atraiu dezenas de pequenos produtores para o sul de Lábrea em busca de um pedaço de terra. Uma situação que gerou atrito com fazendeiros locais, como conta outra pessoa que não quis se identificar. E ele sempre falava pra gente, né, que disse que ele estava sendo ameaçado, que estava a fofoca por aí que ele estava sendo ameaçado. E ameaçado por quem? Olha, sempre ele tinha mais cisma das pessoas que diz que era proprietário aqui do assentamento, né? Além de gerar violência e problemas ambientais, a ocupação do sul de Lábrea também alimenta toda uma cadeia de atividades econômicas, muitas vezes baseadas na ilegalidade. Uma engrenagem do desmatamento que fica evidente em Extrema, um vilarejo em Rondônia que é a porta de entrada para a parte sul do município amazonense. Lojas de motosserra, madeireiras grandes e pequenas. Essa família que veio do Paraná vive do transporte de toras e do aluguel de tratores usados para a abertura de estradas e outros serviços. Sai para a estrada para quebrar capoeira quando os caras derrubaram antes, que eu falei formar pasto. Essa engrenagem do desmatamento se repete em vários pontos da Amazônia e vem ganhando força nos últimos anos, invertendo uma tendência de redução das derrubadas. Em 2004, a região perdeu 27.772 quilômetros quadrados de florestas. Nos anos seguintes, com a melhoria da fiscalização, acordos e uma série de ações do Estado, o ritmo das derrubadas despencou. Em 2012, o desmatamento ficou na casa dos 4.500 quilômetros quadrados. O problema é que, de 2013 para cá, esse número parou de cair e voltou a subir, passando de 6.200 quilômetros quadrados em 2015. Paulo Barreto, do Amazon, explica alguns dos motivos dessa piora. Aí, de novo, é uma combinação de várias coisas. A primeira delas é que houve um enfraquecimento da fiscalização. A outra coisa foi uma mudança do Código Florestal, que anistiou parte do desmatamento ilegal. Teve gente que desmatou e tinha que restaurar algumas áreas, né, deixar regenerar ou plantar, e o Código Florestal anistiou essas pessoas. E aí, quando faz isso, no campo as pessoas têm uma leitura que é, então, se tem anistia, a gente pode continuar fazendo ilegal, que depois vem uma outra anistia. O aumento das derrubadas também preocupa o biólogo Philip Fearnside, que é um dos cientistas mais respeitados no mundo quando o assunto é a Amazônia. Nascido nos Estados Unidos, ele vive no Brasil e trabalha no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Professor, a gente perdendo cobertura da floresta, a gente está perdendo o quê? Está perdendo os serviços ambientais da floresta. A floresta é muito importante para reciclagem de água. A floresta também é um grande armazém de biodiversidade. E além daquilo, essa vai contribuindo ao efeito estufa. E o Brasil é um dos países que tem mais impacto sobre a agricultura, sobre os eventos extremos, etc., secas, inundações, etc. e tal. É de interesse do país de não deixar isso acontecer e assumir a liderança na luta contra o efeito estufa. Diferente de outros países que já desmataram quase toda a floresta. E o desmatamento ilegal no sul de Lábrea também ocorre em projetos públicos que, em tese, deveriam promover o uso sustentável da terra. É o caso do assentamento Gedeão, um projeto organizado pelo INCRA que, em 2007, distribuiu lotes para 160 famílias. A promessa era fazer um assentamento no modelo agroflorestal, com estrutura, cooperativa e assistência técnica para os agricultores. Só que nada disso virou realidade. Seu Bernardino vive no assentamento desde o início do projeto. Que tipo de dificuldade que vocês enfrentam aqui? Rapaz, eu acho que é todas. Não tem energia, não tem recurso nenhum. Bom, pelo governo não tem nada de recurso. Com o isolamento e falta de estrutura, a grande maioria dos assentados acabou vendendo seus lotes, o que é ilegal. E muitas vezes as áreas acabaram nas mãos de pecuaristas que derrubaram a floresta para fazer pasto.
Seu Gilson Costa, conhecido como Gil, conta que chegou a ter pequenos cultivos de feijão e mandioca. Vendeu o lote e abandonou a agricultura. Hoje trabalha em cidades da região, fazendo bicos na construção civil. Por que o senhor resolveu vender aquele lote? Necessidade. Não havia mais condições. Ou eu passava fome dentro de mim, em cima da terra, ou ia dar um jeito. O que o senhor acha dessa situação? É horrível, né? Porque se o governo tivesse dado apoio, isso aqui era a coisa mais linda do mundo. Isso aqui não estava esse vilarejo aqui da forma que nós estamos vendo aqui. Não teria nada disso aqui derrubado. Teria somente um pequeno ponto para cultivo da agricultura, arroz, feijão, milho, essas coisas, para criar galinha, porco, essas coisas. Mas só que infelizmente deu tudo errado. Seu Gil nos leva até o local onde ele tinha o seu lote de 45 hectares. Hoje, a área é toda ocupada por pasto de baixa qualidade. Quando o senhor vendeu o seu lote, como é que estava essa área aqui? Floresta. Aqui era tudo mato? Mato. Tinha um pedacinho só que era para cultivo. Doído de ver, né? Para quem tinha um sonho de extrativismo, ver um trem desse, é bravo. Dá tristeza na gente, cara. Você vê que você tinha um sonho e ele foi todo jogado fora. O assentamento hoje ele virou desmatamento. Assentamentos abandonados e pobreza, invasão de terras públicas e trabalho clandestino, violência e morte. O caso de Lábrea, no sul do Amazonas, revela que o desmatamento ilegal é uma tragédia que associa diversos tipos de crime. Contra a natureza, contra direitos humanos e contra o planeta de maneira geral. Aqui no Globo Rural, você já deve ter visto reportagens em muitas fazendas que conciliam a produção e a preservação da natureza na Amazônia, o que torna essa realidade que acabamos de ver ainda mais absurda. Até a semana que vem. Até domingo que vem.